Jesus disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Irmãos, queria que vocês repetissem comigo, por favor. Não sejas incrédulo, mas crente. Não seja incrédulo, mas crente. Irmão, o Senhor falou muito forte no meu coração sobre a incredulidade dentro do meio cristão. É impressionante como algo que poderia não estar acontecendo dentro da igreja, dentro da nossa casa, dentro das pessoas que estão na própria igreja, estão vivendo diariamente a incredulidade. Elas estão convivendo com algo que é muito perigoso, porque é algo que pode afastar da presença total de Deus, pode se transformar numa frieza espiritual muito grande. E antes de falar especificamente sobre esse versículo, eu queria falar com vocês naquilo que foi a origem de tudo que aconteceu para a gente ter essa incredulidade. Quando a gente está lá no primeiro pecado de Adão e Eva, a gente vai falar que houve um ato de desobediência. É a primeira coisa que vem na nossa cabeça, porque a serpente conseguiu ludibriar Adão e Eva e houve um ato de desobediência. Mas o Espírito Santo foi falando comigo por que isso aconteceu. Por que essa situação aconteceu? Alguém que foi criado ali, os primeiros humanos da humanidade, Adão e Eva, conseguiram cometer um ato tão falho de desobediência. Porque antes de tudo isso, antes de ter o ato da desobediência, acaba ocorrendo a incredulidade, irmãos. Eu queria abrir com vocês em Gênesis, no versículo 3, capítulo 3, desculpa. No versículo 1. E aí a gente vai entender juntos essa situação. Nos primeiros 3 versículos diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: e assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então, irmãos, ali Adão e Eva deixou muito claro para a serpente que havia uma ordem, uma ordenança de Deus para que eles não poderiam comer de todos os frutos. Somente aquele fruto ficava no centro do jardim, a árvore, que eles não poderiam comer desse fruto. E aí, em apenas mais 3 versículos adiante, a gente percebe que aconteceu tudo errado. Que foi quando ele fala no versículo 4: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dela comerdes, se abrirão vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu a seu marido também, e ele comeu com ela. Irmãos, eu refletindo sobre essa questão da incredulidade, sobre essa situação que aconteceu com Adão e Eva, conjecturando essa situação ela não aconteceu de uma hora para outra. A serpente simplesmente era uma serpente desconhecida, virou para Adão e a Eva e falaram: pode comer, que você vai ter o fruto do entendimento, a sua vida você vai conhecer novas coisas. E simplesmente eles acataram: tá bom, porque eles tinham uma ordenança. Mas o que acontece ali foi um ato de incredulidade que é alimentado aos poucos. E é isso que acontece nas nossas vidas. Alimentar a incredulidade, irmãos. O que acontece?
conjecturando essa situação, é como se a serpente conheceu Adão e Eva. Opa, tudo bem? Adão e Eva, foi lá, conheceu. Daqui a pouco a Eva estava lá com a serpente dentro da casa dela, e aí de repente foi lá e começou a ganhar confiança, e aquilo ali foi criando uma amizade com a serpente, e aquilo foi se tornando uma intimidade, até que a obediência que era prioritária na vida de Adão e Eva foi se esfriando, até que quando a serpente, por ser traiçoeira, ela foi lá e jogou a primeira sementinha da discórdia, de alimentar aquela incredulidade na vida deles, que foi quando ela falou no versículo 4, certamente não morrereis. Quantas vezes, irmãos, e se Deus está trazendo isso, eu acredito que já aconteceu alguma vez na vida dos irmãos, quando você acabou confiando demais em alguém e colocou ela dentro da sua casa, expôs a sua vida, e através disso, isso acabou contaminando, acabou deixando, você deixou a prioridade, que eram as ordenanças de Deus, para agradar aos outros. Você acabou deixando que uma frieza espiritual acabasse entrando na sua casa, trazendo contenda entre o seu marido, trazendo uma discórdia às vezes com o seu filho ou com a sua família, porque você foi desobediente, você não aceitou as ordenanças de Deus, que são prioritárias na vida de você, da sua vida. E aí, irmãos, quando a serpente, ela por ser uma cobra, eu fico imaginando, porque ela realmente, ela vai rastejando, você não percebe. Quando a pessoa ela não está atenta, ela vai rastejando, ela vai entrando em lugares que você nem imagina, e ela vai encontrar uma brecha até o momento que ela vai e transforma na incredulidade. E quando você percebe, ela já contaminou a sua vida e se tornou numa frieza espiritual, transformou em consequências muito graves que muitas vezes, irmãos, dentro das pessoas que estão da própria igreja, estão dentro da igreja, e aquilo acabou com a vida delas, porque elas estão achando que a serpente, tudo bem, a serpente está aqui do lado, ela alisa, parece que ela está com a serpente do lado ali, ó, na vida dela, e acha que está tudo bem, e na verdade ela está sendo desobediente a Deus. Então, irmãos, a primeira coisa que esse ensinamento que a gente precisa ter dentro, uma postura de cristão, é a gente tirar as serpentes que podem estar dentro da nossa casa. O ambiente da nossa casa, ela não pode estar cercado de serpentes. A gente tem que proteger aquilo que é prioritário na nossa vida. A gente não pode deixar o nosso lar ser contaminado pelo mundo. O nosso meio cristão, muitas vezes, ele está acontecendo situações tão graves porque a gente está se deixando contaminar por coisas que acontecem no mundo. E a gente está assim, tudo bem, está tranquilo. A serpente, ela é amiga. A serpente, ela não vai fazer nada. E aí, de repente, você vai, comete um ato de desobediência daquilo que Deus já tinha falado para você há muito tempo atrás, e você vai lá e simplesmente está cego espiritualmente, e as consequências, elas chegam. Porque a incredulidade, irmãos, não acontece só lá no mundo afora. A incredulidade acontece muito dentro da igreja. E isso a gente tem que tomar cuidado. Nosso lar, ele tem que ter um cuidado muito grande para que a incredulidade, ela não segue os nossos corações. E quando o Espírito Santo foi falando muito forte comigo sobre essa questão da incredulidade, ele veio com uma frase que mexeu muito comigo, que um cristão, antes de desobedecer, ele primeiro deposita a incredulidade no coração. Irmãos, não deixe a incredulidade alimentar a sua vida. É o pecado mais venenoso. Antes de acontecer a desobediência, a serpente, ela é astuta, o diabo, ele é astuto. Ele sabe muito mais do que a gente sobre todas as formas possíveis da gente errar. Ele sabe quais são as fragilidades. Então ele sabe expor todos os desejos possíveis que a nossa carne, ela tem desejo. E aí, quando a gente deposita a incredulidade, irmãos, é na hora que você acha que não está acontecendo simplesmente nada, até que quando a consequência vem, e muitas vezes vai ser tarde demais.
E aí, trazendo sobre esse primeiro sentimento, irmãos, que foi o primeiro pecado que aconteceu na humanidade, depois o Espírito Santo fez querer trazer para os dias de hoje. Como que nós, cristãos, estamos nos posicionando, irmãos? Eu não sei vocês, mas quando eu vi irmãos aqui precisando de oração, eu entendi que o Espírito Santo já estava falando para mim. A gente está o tempo todo numa guerra espiritual. O tempo todo você está... Irmão, queira ou não, a guerra espiritual, ela existe sim. A batalha espiritual, ela existe sim. E quando a gente deixa a incredulidade tomar posse, na verdade, a gente já perdeu a batalha achando que está ganhando. A gente acha que está tudo bem, na verdade, a gente já perdeu. Então a gente tem que tomar muito cuidado nos dias de hoje, porque as oportunidades desse mundo, a variedade de opções que pode acontecer, e a gente está achando que está dentro da igreja, está tudo certo, na verdade, ela pode nos atacar. E aí eu queria colocar isso com vocês, irmãos, como isso é nítido nos dias de hoje. A palavra, ela é imutável, e ela mostra a situação atual que hoje a gente vê no mundo, que eu queria que vocês abrissem também comigo em 1 João, no capítulo 2, versículo 15 ao 16. Não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Irmão, trazendo isso para os dias de hoje, a gente teve uma evolução muito grande da época que esse versículo foi escrito. A tecnologia entrou nas nossas vidas, o mundo mudou, e eu não quero falar de uma forma que eu sou contrário à tecnologia, nada disso, irmãos. Mas a forma como essa ferramenta se transformou num alvo fácil, a gente se tornou uma presa muito fácil diante do diabo, porque ele encontrou dentro dessa ferramenta uma forma de trazer a incredulidade. E aí, quando isso eu fui ficar pensando sobre essa questão da evolução, a gente pode pegar, por exemplo, a evolução da TV. A gente teve a TV, chegou a internet, a gente teve a evolução dos filmes, a gente teve a evolução das redes sociais. Tudo isso, irmãos, quando a palavra diz a concupiscência dos olhos, significa tudo aquilo que a gente está enxergando e trazendo para o nosso coração e transformando numa incredulidade. Então, a partir do momento que você está com o celular hoje, mas através disso houve uma evolução muito grande, né, dentro dessa guerra espiritual. De repente, os filmes que poderiam ser menos traiçoeiros, mais tranquilos de assistir, conforme foi passando as épocas, por exemplo, uma novela, crente não assiste novela, né? Eu acho que ninguém nunca assistiu, né? E, na verdade, por exemplo, se você pegar uma novela, por exemplo, de anos anteriores, você tinha uma mensagem ali que foi sendo depositada de um jeito. Quem nunca viu um filme, uma novela que de repente falava sobre um triângulo amoroso? A mulher estava lá com seu marido, que ela não estava mais se sentindo atraída por ele, e aí de repente aquilo veio... aquela outra pessoa, um cara forte, um cara diferenciado, e aí de repente aquela mulher ficou, nossa, o amor da minha vida, e na verdade ela estava casada, ela já tinha firmado com Deus e com aquele esposo, aquele marido, um matrimônio. Só que aí o mundo foi mostrando que na verdade isso é normal, e a gente foi deixando isso acontecer na nossa casa. A gente começou a assistir essas novelas, a gente começou a olhar isso. Irmão, não é uma situação que acontece em 2024. É isso daí, se a gente falar em 1990, 80, a nossa geração que é mais velha, já foi vendo essas situações acontecer. Até o momento que a gente achou que a incredulidade se tornou algo normal até entre nós. Quem às vezes pensa, tudo bem, ela foi para um cara que é melhor. Aquele cara vai fazer ela mais feliz. Então, tudo bem.
E de repente a incredulidade entrou dentro no meio dos cristãos, achando que algo que poderia ser inadmissível aos olhos de Deus se transformou em algo normal. Quem nunca aconteceu, irmãos, de vivenciar ou entender uma história como essa? Não estou falando que um casal, que o homem batia, houve traição, tem que permanecer dentro de um casamento. A Bíblia tem as suas regras, basta a gente cumprir todas elas. E isso vale tanto para o homem quanto para a mulher. E aí, quando a gente for ver agora os filmes, por exemplo, está tendo uma evolução, uma mudança da ideologia, assim, dos filmes. Aí a gente vê, por exemplo, homens cada vez mais frágeis. Os homens do mundo, vamos dizer, filmes do mundo, ninguém assiste. Está vendo aí os homens cada vez mais frágeis. O homem não tem mais um posicionamento de homem, daquela virilidade do homem, daquela postura de segurar a sua mulher, de ser aquele o portador de estar com ela. Isso foi mudando. E aí isso é coisa do mundo, não acontece no meio do cristão. Mas se eu for perguntar para as mulheres, não estou querendo criar discórdia, pelo amor de Deus. Mulheres, vocês acham que os homens estão mais moles, vamos dizer assim, menos assim com essa situação de ter uma postura de firmeza? Se for falar isso, vai acontecer. Então por que isso não era uma situação no mundo, está acontecendo dentro da igreja? Por que isso está acontecendo com a igreja que fala como que o homem é a cabeça, o homem tem que ter a postura, a mulher ela está ali como auxiliadora junto ao homem? E aí estão invertendo papéis, está trazendo dentro da igreja, está tudo normal e a gente está assim, ok? E a gente acha que as coisas estão tranquilas. E a gente não imagina as consequências que isso está trazendo para as famílias. Cada vez a mulher está tendo que ter uma postura, às vezes, de trazer dentro para o lar o pão, e o homem está achando que está tudo bem. E na verdade o homem tinha que ser o primeiro a falar, não, eu que vou trazer. Eu que tenho que ter a postura. Eu tenho a postura do homem. E na verdade isso está acontecendo de uma forma tão natural, e a gente está falando, está tudo bem. E a mulher está deixando de ser a auxiliadora e está se transformando a cabeça. Mas isso não é bíblico, irmãos. A gente acha que isso não tem consequências. Pode falar, nossa, você é careta, mas isso é palavra. Isso é obediência à palavra. Isso traz consequências e a gente não está enxergando isso. E aí, tanto para falar sobre essa questão dos dias atuais, eu tenho um pouco mais de 2 anos que eu sou cristão, aceitei a Jesus, então eu sei o que acontece muito. Por mais que hoje eu possa estar na minha bolha cristã, estar mais aqui com meus irmãos na fé, dentro da igreja, o contato, eu sei o que acontece no mundo lá fora, e aí é inevitável, você acaba tendo um comparativo. E quando eu cheguei na igreja, comecei, por exemplo, a ir nos Jucts, até conversei com algumas pessoas, e aí eu percebi, por exemplo, que os jovens hoje não têm mais vontade de casar. Os jovens não têm mais aquela vontade de ter uma família, e eu achava que isso era coisa do mundo. E aí, de repente, a gente está trazendo para a igreja que os jovens já não querem mais ter, pensam muito mais, muito difícil, nossa, vamos esperar mais uns 5, 10 anos para casar, vamos deixar, ou às vezes o homem, a mulher não vale nada, e do outro lado, o homem também não quer nada com nada, e aí daqui a pouco a gente está imitando um mundo, onde a gente falava que a obediência aos mandamentos do Senhor, que o Senhor fala sobre o casamento é bênção. O casamento te traz um amadurecimento, te traz Quem é casado hoje sabe como era como jovem e depois se transforma. No casamento, o cristão sabe o amadurecimento que traz para a sua vida. Quem vive conforme a palavra sabe que o amadurecimento que Deus está falando dentro dessa obediência, ele traz frutos muito bons. Só que o jovem hoje tem medo. Hoje o jovem acabou entrando a mesma mentalidade do mundo, entrou dentro da igreja. O jovem cada vez mais não quer casar. Acaba adiando, acaba deixando de lado, quando vê, não quer mais.
Então isso, gente, é muito sério. Eu não estou criticando a vida de quem não quer casar ou não, mas no modo geral, eu perguntando para vocês, irmãos, quem é mais tempo de igreja sabe, quem já viveu 20 anos, 30 anos dentro de igreja, se eu perguntar para o pastor, com quantos anos as pessoas se casavam e hoje não se casam mais? Não, é difícil você ver as pessoas querendo casar, ter aquela ambição, às vezes 1, 2 anos já quer casar e hoje você não vê mais isso. Porque essa forma que a serpente foi colocando através da TV, da tecnologia, das redes sociais, isso foi contaminando a igreja. E o que era para ser obediência a Deus se transformou em um ato falho da nossa parte. E aí depois a gente não vive as experiências que Deus queria colocar na sua vida, porque você está em incredulidade, porque você acha que nada disso, se você fizer, está tudo bem. E aí? Você vai viver o que Deus tem proposto para a sua vida, ou você vai ficar com medo a vida inteira e não vai viver as bênçãos que Ele tem para a sua vida? E aí, irmãos, tirando dessa parte de relacionamento, que é algo bem forte, né, por sinal, a gente também vê a incredulidade muito nos noticiários, por exemplo. A gente está em tempo todo em redes sociais, você pode ir lá ver uma informação, você não tem que ficar um alienado de não saber o que está acontecendo no mundo. E aí você entra numa rede social, nossa irmão, desculpa, mas só um adendo sobre os casamentos. Saiu na quarta-feira um estudo do IBGE falando que os brasileiros cada vez mais casam menos e divorciam cada vez mais. Então isso está acontecendo no mundo lá fora, mas a gente sabe que é reflexo também no mundo aqui dentro. E aí voltando, irmão, sobre essa questão das notícias, das informações, a gente vê agora, por exemplo, o mundo está acontecendo situações climáticas, a gente vê coisas que estão acontecendo na Bíblia, que estão se cumprindo. E aí você vai entrar nesses noticiários, eu pelo menos tenho mania às vezes de entrar lá nos comentários e saber o que as pessoas estão falando. E aí daqui a pouco tem lá sempre uma pessoa que fala, daqui a pouco vem os crentes falar que Jesus está voltando. Esse Jesus aí está voltando já faz 2000 anos e não volta. E aí vai vir uma enxurrada de comentário contra o cristão, aquele que deveria ficar bravo com essa situação. E como que seu coração fica não reagindo em relação a isso? Seu coração está mais, não, eu creio que meu Deus vai voltar, eu creio que independente se Ele vai voltar em 2025, se Ele vai voltar no ano 3000, independente se eu já vou estar morto, um dia eu vou ver a glória dele acontecer. A sua cabeça está dessa forma, ou a sua cabeça está ali pensando, poxa, será que é verdade que ele está falando ali? 2000 anos é muito tempo, não voltou até agora. E aí daqui a pouco você está entrando numa incredulidade que você acha que está tudo bem. Daqui a pouco a sua fé está morna, daqui a pouco você não está mais adorando a Deus, daqui a pouco você não está louvando mais a Deus. E tudo isso vai acontecendo e você acha que está dentro da igreja e está tudo normal. Mas na verdade, o diabo já de ferramentas colocou dentro da sua vida e você achando que não existe guerra espiritual nenhuma, tá tudo certo. Deus vai voltar? Não sei. Como vai vir? Não sei. Tá bom. E daqui a pouco tem uma fé totalmente morna, sem postura. E a gente não pode ser assim, irmãos. O cristão ele precisa ter uma postura, ele tem que ter uma postura para que as pessoas lá fora olhem, esse daí é um cristão de verdade, ele é diferente daqueles outros que as pessoas colocavam na minha cabeça que todo cristão é alienado, cristão é desse jeito. Não, irmão, quanto mais você conhece a palavra, mais você vai ter ferramentas para as pessoas mostrar, entender que a sua verdade é diferenciada. Aquilo que você tem, cada vez mais as pessoas vão olhar você de uma forma totalmente diferente. Mas isso, irmãos, não é para você querer se mostrar para os outros, não. É para você ser salvo. É para você realmente entender que Deus tem um plano na sua vida e que aquilo, se você carregar até o fim, Deus vai te honrar. Deus vai falar, vem filho amado, venha.
E aí você vai estar feliz. Você vai entender que tudo aquilo que você achava que era difícil, que era complicado, porque o mundo vem com uma explosão, uma enxurrada de pecado, e você foi lá se defendendo, deixando serpente nenhuma entrar na sua casa, porque você serve de verdade ao Senhor, você tem obediência, porque você ficou ali, nos 3 primeiros versículos. Deus deu uma obediência: não faça isso, não coma do fruto, não vou comer. Deus falou um dia na sua vida: não faça isso, vire para a direita, não para a esquerda. Eu vou para a direita. Deus foi e falou com você: não faça, não aceite esse emprego, não faça essa situação. Todo mundo já passou isso, todo cristão já passou por uma situação dessa. E aí você precisa entender: será que eu estou sendo obediente a Deus ou estou sendo mandado pelo mundo? Será que eu estou servindo na verdade de Deus ou estou servindo as vontades do mundo? A concupiscência da carne ou a vontade que Deus quer na minha vida? Então, irmãos, que a gente possa ter de verdade uma postura mesmo, porque é difícil, irmão. Você achar que vai ser fácil vir aqui na frente, achar que a minha vida é perfeita? Nada disso, irmão. Quantas vezes eu batalho espiritualmente para continuar orando, para continuar jejuando, para deixar às vezes o trabalho de lado, deixar algumas coisas, para que a prioridade na minha vida seja Deus. E graças a Deus eu tenho a minha esposa que através das nossas vidas a gente consegue conversar, falar sobre Deus o tempo todo, a gente consegue refletir sobre a palavra, e isso me ajuda. Então por isso que é importante você trazer dentro para o seu lar essa forma de vida, para que isso não seja um transtorno que acontece com pessoas lá fora e entre na sua casa. Adianta muito você falar que os seus filhos estão vivendo de uma forma que está afastado do Senhor, se você não tem a postura igual, não tem a postura de ser uma pessoa obediente a Deus. Vai cobrar do seu filho ser obediente? Como que você vai conseguir fazer isso? Então, primeiramente, irmãos, na nossa casa o homem tem que ter postura. A mulher, quando ela entende que ela está com seu marido, ela também tem que ter a postura. E isso vai trazer frutos. Os filhos vão entender que a casa dele é uma casa diferente daquilo que o mundo está lá fora pregando. Um mundo onde que o pai e a mãe é divorciada, onde o pai não quer ver o filho. E ali na sua casa não, porque a sua casa ela está protegida pelo Senhor. Porque a sua casa, ela não quer que nenhuma serpente, nenhuma brecha aconteça para a serpente vir atacar o seu filho. Não que a nossa vida, irmãos, vai ser só glória, não. Na verdade, a gente tem que se proteger o tempo todo para a serpente não entrar. Então a batalha vai ser difícil. Então a gente tem que estar atento o tempo todo. A gente está numa guerra espiritual cada dia maior. A frieza do mundo está aumentando cada dia mais. Só que a gente tem que ser cristãos que entendem que a incredulidade não pode ser alimentada. A gente tem que deixar a incredulidade morrer de fome. A gente tem que deixar a incredulidade morrer de fome, e a oração ela tem que ser cada vez maior na nossa vida, para a gente estar com cada vez mais sede de Deus. A gente está com cada vez mais fome de Deus, fome da palavra, e deixar de lado tudo que o mundo fala, tudo que a própria Bíblia fala. A Bíblia é o nosso direcionamento. E ela fala: não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se o mundo está te oferecendo coisas que você acha que é boas e elas são contrárias aos mandamentos de Deus, pode ter certeza que você está trazendo uma serpente para dentro da sua casa. Irmãos, e voltando agora ao Tomé, depois de falar tanto sobre Adão e Eva, queria voltar sobre a história de Tomé. Dentro do Evangelho de João, o Espírito Santo foi me mostrando como se fosse 3 atos dentro da vida de Tomé que aconteceu e que dentro das Escrituras mostram, e que é exatamente um cristão tem sobre a sua vida. E para você ver que mesmo ali 2000 anos atrás, ele com Jesus, a gente passa por isso,
a mesma coisa, porque a gente, diferente que ele tinha Jesus ali em carne e osso, a gente tem o Espírito Santo. Então a gente tem que entender que ele viveu essa situação e hoje a gente vive também. Então no primeiro ato que João fala sobre capítulo 11, versículo 16, fala assim: disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele. Eu sei, irmãos, que tem algumas traduções que falam que Tomé estava sendo um pouco irônico, que achava que se eles fossem fazer essa viagem de volta, onde Lázaro já estava morto, para voltar àquela cidade, eles também morreriam. E na verdade não, algumas interpretações, como o do Champlin tem, fala que ali foi um ato de coragem, onde outros discípulos não queriam fazer essa mesma jornada. Falavam que não era para fazer, senão eles iam morrer no meio do caminho, ia sofrer agressões. Então ali, irmãos, no primeiro ato que a gente vê sobre Tomé, houve um ato de coragem. E quantas vezes no começo da nossa jornada, irmão, a gente está cheio de Deus, a gente está incrível, uau, conheci a Cristo, estou feliz, Ele é o Deus poderoso, está junto comigo. E aí, na verdade, a gente vai caminhando. E aí acontece um segundo ato, que fica ali em João, capítulo 14, do 1 ao 5. Que Jesus fala para os discípulos, que diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conhecerei o caminho. E aí disse Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Irmãos, Tomé já estava vivendo milagres, ele já tinha visto Pedro andar sobre as águas, já tinha visto cura de cego, já tinha visto curas, já tinha expulsado demônios, e mesmo assim Jesus já foi claro sobre tudo isso. Ele já deu ali orientação do que era para acontecer, e mesmo assim houve indagações. E quantas vezes, irmãos, na nossa vida a gente é exatamente assim, a gente fica indagando: pô, será que Deus está falando isso comigo mesmo? Será que Deus, não sei não, Deus está falando isso, mas é muito difícil. E quantas vezes a gente indaga aquilo que Jesus está falando, a gente está ouvindo do Espírito Santo e a gente está lá questionando: mas será mesmo? E aí no caminho vai continuando, a incredulidade vai acontecendo, ela vai sendo alimentada, até que chega o terceiro e último ato, vamos dizer assim. Que aí, irmãos, eu queria voltar com vocês lá em João, do capítulo 20, e aí eu vou começar do versículo 24, irmãos. Então, diferente do versículo principal, eu queria que agora você entre nessa atmosfera, irmãos. Tente entrar ali na situação que Tomé está passando. Todos os discípulos estão ali passando. Tomé, ele estava ali numa situação de total incredulidade. Jesus tinha acabado de morrer. Eles estavam se sentindo que a qualquer momento ia acontecer a mesma situação com eles. Apesar do que Jesus já tinha falado que iria acontecer, a incredulidade tomou conta sobre a vida de Tomé, irmãos. E aí acontece essa cena, essa situação que fala: ora Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram ele, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei.
Irmãos, quantas vezes na nossa vida a gente foi incrédulo em algum momento? No momento de maior desespero a gente deixou de confiar no Senhor. Quantas vezes, irmãos, naquele momento que o Espírito Santo falou que era uma etapa decisiva na sua vida para você não cometer nenhum ato de desobediência a Deus, você foi lá e foi incrédulo. Você não confiou naquilo que Deus já tinha falado para você e você se tornou incrédulo, irmãos. Quantas vezes isso acontece na nossa vida? E aí, que palavra, irmãos, imagina, se não puser a minha mão no lugar dos teus cravos, de maneira nenhuma crerei. A gente acha que isso só aconteceu com Tomé, mas pode acontecer com nós a qualquer momento. Qualquer momento o Espírito Santo pode estar falando com a gente, dando um direcionamento, e a gente está com uma incredulidade tão grande. A gente viveu experiências com Deus, a gente está no caminho, achando que está no caminho do Senhor, está dentro da igreja e está sendo completamente incrédulo. Porque a obediência não aconteceu, porque a gente foi se alimentando a serpente. A gente foi deixando aquilo crescer, e daqui a forma aconteceu o ato pior dos atos. De maneira nenhuma crerei. Como é triste, irmãos, nós ouvir isso. De maneira nenhuma crerei naquele que morreu por nós. Como é difícil, irmãos. E aí, no versículo 26 diz: e em 8 dias depois, estavam outras vezes os discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando a portas fechadas, apresentou no meio e diz: a paz esteja convosco. Irmãos, quando eu li essa parte, estando as portas fechadas, é a mesma coisa quando Mateus 6,6 fala: fecha a porta do teu quarto, ore, clame ao Senhor, que o Espírito Santo, ele vai atravessar aquela brechinha da porta, ele vai atravessar a porta, e aquilo vai acontecer de uma forma tão grande, o Espírito Santo vai te envolver. E a mesma coisa que aconteceu ali com Tomé, que não estava acreditando, de repente chega Jesus. Jesus fala: a paz esteja convosco, para quem estava em total incredulidade. A mesma coisa somos nós, irmãos. Fecha a porta do teu quarto quando você está totalmente incrédulo. Se alguma coisa que você está fazendo está totalmente em desobediência a Deus, que você feche a porta do teu quarto. O Espírito Santo, eu creio, irmãos, porque já aconteceu comigo, e eu creio que vai fazer isso na sua vida também, vai te transformar, e você vai voltar para os caminhos do Senhor, naquele direcionamento exatamente que Ele tinha colocado sobre a sua vida. E aí, depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê minhas mãos, chega a tua mão e ponha no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Crente, irmãos, crente tem que ser crente de verdade. Crente tem que ter a postura de crente. Independente se o mundo lá fora acha que o crente não é mais crente, a gente tem que ser cristão de verdade, não pelos outros, mas para Deus, mas por Ele, para que a gente possa ser salvo. Não adianta a gente estar na igreja e estarmos mornos, achando que está tudo certo, que essa incredulidade entra como um veneno que te picou e você deixa ela te contaminar, entrar no seu corpo, você vai ser morto, você vai morrer espiritualmente. Então que todos nós, irmãos, isso não é só para vocês, isso daí é uma rotina diária que eu vou ter que colocar cada vez mais em prática sobre a minha vida também. Feche todas as brechas que existem, que não estão condizentes com a palavra, que possamos ser realmente verdadeiros cristãos obedientes, que pode ter certeza que quanto mais você alimenta o Espírito Santo, mais você enche dele. Quanto menos você dá alimento para a serpente, ela vai morrer. Então, irmãos, e Tomé respondeu e disse ao Senhor: Senhor meu e Deus meu. Então existe mudança, irmãos.
Existe mudança para onde há incredulidade, ainda onde há sopro de vida, há esperança. Aonde dentro da sua vida, irmão, se está uma fé morna, há sopro de vida, esperança através da palavra. Aonde Tomé, que até então, até hoje é conhecido como aquele que foi o incrédulo, que foi o que desconfiou da ressurreição de Cristo, ele fala: Senhor meu e Deus meu. Ele deixou de achar que Jesus era um profeta, que foi um mandado por Deus. Na verdade, ali ele reconhece que Jesus é o próprio Deus. E é isso que a gente tem que fazer nas nossas vidas, irmãos. No dia de hoje, que a gente lembra da morte de Cristo, a gente tem que sentir essa dor, irmão. Mas uma dor no sentido que as gotas de sofrimento que Jesus, durante o caminho que ele passou, foram gotas no nosso pecado. Não foram gotas dele porque ele era puro. E na verdade ele morreu por nós. E a gente muitas vezes tem uma fé que não consegue entrar nessa cena e entender, ter fé de acreditar que ali foi o Senhor Jesus, o próprio Deus, morreu por mim, morreu por você. E Ele quer uma vida diferente. Ele não quer que a serpente pegue a sua vida. Ele não quer que o diabo desestruture a sua família. Ele não quer que o diabo pegue a vida do seu filho e acabe com a sua família, irmãos. Ele quer que você viva em obediência, diferente do ato que Adão e Eva teve, que a gente possa ser obediente a Deus todos os dias da nossa vida. E a graça dele vai se encher cada vez mais, irmãos. Deixe o mundo lá fora, deixe o mundo para lá. E viva os planos que Deus tem sobre a sua vida. Não é sobre a orientação dos homens, é a orientação da palavra, irmãos. Quero convidar os irmãos a fazer uma última oração. Sei que são palavras, irmãos, que muitas vezes a gente se sente combatido, confrontado, mas é o que o Senhor quis no dia de hoje, para que a gente vasculhe todos os cantos da nossa vida, que a gente realmente compreenda que será que a gente está de fato nos caminhos do Senhor? Será que eu estou vivendo uma vida totalmente rendida a Ele? Ou será que eu estou deixando o diabo de alguma forma entrar na minha vida e eu não estou nem percebendo? A incredulidade está fazendo que haja uma frieza espiritual. Então que no dia de hoje, irmãos, que a gente possa orar e sentir da mesma forma, por mais que a incredulidade aconteça no seu coração muitas vezes, irmãos, que você possa fechar os seus olhos nesse momento e que você possa imaginar, que você possa sentir, que você possa ser tocado pelo Espírito Santo, assim como Jesus mostrou as suas mãos feridas pela crucificação. Que você nesse momento, irmão, possa sentir a presença de Jesus em suas orações, que você possa pedir: Pai, perdoa-me pelos meus pecados. Pai, tira essa incredulidade dentro do meu coração. Pai, perdoa por tudo aquilo que eu fiz, por tudo aquilo que muitas vezes eu deixo entrar dentro da minha casa. Irmãos, todo mundo sabe onde está cometendo de errado, irmãos. Ninguém aqui é inocente, ninguém aqui está fazendo nada sem perceber. A gente sabe o que é certo, a gente tem a palavra para falar o que é de fato acontece de errado na nossa vida, mas a gente precisa ter uma postura de verdadeiros cristãos que reconhece os pecados, que entende que aquele que morreu na cruz do Calvário, ele morreu por mim, morreu por você, e ele está te chamando nesta noite, ele está te chamando nesse momento para que você possa se render a sua vida totalmente a Ele, colocando todos os seus planos, colocando a sua família, colocando o seu trabalho, colocando tudo que tem sobre a sua vida em uma postura de verdadeiro cristão. Independente se no mundo lá fora, irmãos, existem igrejas que estão mentindo, estão pregando um evangelho totalmente falso. Arautos, irmãos, eu quero declarar no nome de Jesus, ele nunca, jamais vai acontecer isso, irmãos.
porque vai ser uma igreja que está totalmente rendida ao Senhor, onde os seus filhos estão rendidos a Ti, aonde está havendo serpentes, saberão o que deve ser feito para tirar as serpentes da sua vida. Aonde há tentação, aonde há inconficiência da carne, o Senhor vai estar mostrando o caminho, as atitudes que devem ser feitas, porque o seu coração vai estar de fato obediente ao Senhor, independente das renúncias, independente daquilo que você acha que vai ser difícil. O Espírito Santo vai estar contigo, irmão. O Espírito Santo, ele vai estar com você, ele vai te ajudar, ele é orientador, ele é consolador, ele está contigo, irmãos. Ele está com você. Pode acreditar, irmão, creia na palavra, tira a incredulidade do teu coração e Ele vai fazer a mudança, a transformação, irmãos. Creia nesta palavra. O Senhor morreu por mim, o Senhor morreu por você. Nada que a gente faça vai ser incomparável à morte que Ele teve em cruz, sendo Deus para nos salvar, para nos purificar para a sua glória, irmãos. Renda o nome do Senhor, ao único, ao Altíssimo, ao único, do começo ao fim. Ele está dentro da tua vida, Ele vai estar dentro da tua casa. Eu declaro, irmãos, que no teu santo nome a vida de todos vocês serão transformadas, as brechas serão tampadas e você viverá graças gloriosas no santo nome do Senhor, em nome de Jesus.